bom que você veio! Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages e eu cheguei para a nossa penúltima live de tarô, da jornada de tarô para desenvolvimento pessoal aqui do canal. Gente, vocês acreditam nisso? A gente já fez toda uma jornada de 20 lives, em que eu tô aqui apresentando para você, da forma como conheço, claro, a jornada por esses mistérios, esses arcanos da forma de ser e estar no mundo, muito antiga, apresentada para nós pelos arcanos do tarô. O tarô, né, eu espero que já tenha ficado claro aqui para quem está me acompanhando nessa jornada. Quem não viu, saiba que tem outras 20 lives antes dessa. A gente começou lá no Arcano Zero, no Arcano do Louco. Eu tenho usado o tema, né, do tarô, não só para apresentar para vocês essa linguagem profunda, arquetípica, que conversa, né, pictórica, ou seja, em imagens, e que conversa com a nossa forma de ser humano no mundo, né? Eu tenho usado não só do tema para tratar disso, mas também para trazer alguns conhecimentos para vocês que fazem parte da minha caminhada, que me ajudam na área de espiritualidade, bruxaria, magia, despertar da consciência e tudo mais. Vocês estão aí comigo? Porque hoje é especialíssimo, a gente atrasou essa live um pouco, não foi à toa. A carta do julgamento é a carta que, enfim, depois desses 20 arcanos que a gente viu, e eu tenho certeza que vocês aí, assim como eu, como todas as pessoas, se identificaram mais com alguns arcanos, menos com outros. Isso é parte do que a gente vai tratar aqui hoje, né? Essa tal ferramenta humana, a capacidade de julgar, né? Afinal, você julga? Porque eu julgo. Todo mundo julga. Aliás, um dos meus motivos de estar aqui hoje é não só esclarecer para vocês a simbologia, né, dentro dos meus estudos do arcano do julgamento, mas é mais do que isso. Eu também quero falar com vocês sobre o quanto esse verbo, né, julgar, ganhou um tema, um significado difícil, né, um sinalzinho de menos. É como se pessoas que julgassem fossem pessoas más, né? Eu falo aí no senso comum. Porém, eu lembro vocês, aqui é um dos meus motivos de estar aqui, é lembrar vocês que o julgamento é a nossa ferramenta analítica, é a nossa capacidade de analisar de tudo que o mundo traz pra gente, de todos os arcanos que vocês viram aqui comigo até então, a nossa capacidade de analisar de forma crítica e perceber aquilo que serve para nós em cada momento da vida e aquilo que não serve. Vocês se identificam? Vou dar oi, já fiz minha introdução, agora vou dar oi para quem está aí comigo acompanhando. Eu vi que temos Antônio, acenos para Antônio, Tatiana, Tânia, olá Cris, tudo bem? Tava com saudade, foram 2 semanas sem live e eu confesso que eu senti falta. E eu confesso que vou sentir, né? Essa é a nossa penúltima live, a próxima é o Arcano do Mundo. Então, vou por partes, vou tratar aqui do tema do julgamento hoje e lá pro final vou trazer novidades para vocês sobre o que eu tô intuindo, o que eu tô pensando em fazer aqui nos nossos domingos de manhã, quando acabar, né? Porque daqui a pouco acaba a jornada, semana que vem não vai ter live, já vou avisando, semana que vem eu vou estar em outras paragens fazendo meus trabalhos e no outro domingo a gente vai fechar com o Arcano do Mundo. Bom dia, Tânia, bom dia, Tati, bom dia, Cris, bom dia, Dani. Vamos lá então, né? Vamos falar do tal do arcano do julgamento, porque esse arcano, ele é mágico, ele é fundamental. Não tem como fechar uma jornada sem a gente passar por esse verbo, né? O julgar. E eu vou trazer uns sinônimos aqui pra gente brincar com eles, ó. Analisar, será que é sinônimo, né? Será que tem o mesmo significado que julgar? Criticar, né? Ser crítica, ser analítica, ser analítico. Será que isso é coisa de gente chata? De gente que se acha melhor que os outros? Ou será que é simplesmente coisa de gente que vê o mundo como uma variedade de formas possíveis de experimentá-lo? Isso tem tudo a ver com tarô, né? Cada carta que a gente viu aqui mostrava uma forma de ser e estar no mundo. Uma forma de pensar, de sentir, de escolher, de agir, né? E aí é normal, como eu disse no início, uma das coisas mais naturais que tem nessa jornada é você, ao longo das lives anteriores, ter se identificado mais com alguns arcanos e menos com outros.
Isso é parte da nossa faculdade sempre exercitada na vida, quando a gente está, né, com a mente saudável, com a emoção saudável, sem sentir que a gente tem que corresponder às expectativas do mundo ou de outras pessoas para não ficar sozinho, para não ficar abandonado. A gente, né, quando não tem essas distorções aí, a gente se permite o quê? Julgar. Ao longo da vida, perceber pessoas, lugares, relações, formas de ser no mundo e falar assim, essa me serve, essa não me serve. Desse jeito eu consigo continuar, desse jeito não, eu vou ter que falar não. Hoje, a melhor forma de agir com tal pessoa, com tal situação, é desse jeitinho. Amanhã não vai ser do outro. Vocês se permitem fazer isso? Vamos começar fazendo essa reflexão. Eu sei que ela é intensa para um domingo de manhã, então eu espero que vocês estejam com um cafezinho, uma aguinha, um chazinho para facilitar. E vamos começar fazendo essa reflexão. O quanto a gente se permite analisar, julgar com critério o que nos acontece e escolher a melhor parte nossa que a gente vai despertar para atuar naquele cenário, naquela relação com aquela pessoa. Vocês se permitem fazer isso? Diz aqui sim ou não, se vocês acham isso meio falsinho, ficar usando máscaras, ou se vocês reconhecem aí a plasticidade, a adaptabilidade da gente no mundo. Como é que é isso para vocês? Aproveitar e ver uns comentários enquanto a gente aquece, tá só começando. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, viu, pessoal, de psique, né, mais profundamente, esse é um arcano bem profundo. A gente vai falar da nossa relação com o mundo e a gente vai falar também da relação com todos os arcanos que vieram antes. Então, fica aí que daqui a pouco a gente vai se aprofundando nisso. Bom dia, bom dia. Deixa alguém participar e tirar uma carta. Ô, Dani, você para de dar spoiler das minhas ideias pro futuro? Ah, mulher. Sim, em breve eu espero, né, para as próximas lives, uma ideia que já tenho é torná-las mais participativas. Talvez vocês poderiam participar, ou eu tirar uma cartinha, mas não vou falar disso agora não, dessa danada. Deixa eu ver o que mais. Delcole entrou, bom dia, tudo jóia, Paulo? Tudo bem com você? Andrade entrou e Geraldo. Bom, então vocês estão por aí comigo, vamos continuar? Quem fez aí o para casa? Tinha um para casa para participar dessa live. Se você não fez, não tem problema. Se você tá vendo depois, não tem problema. Você pode fazer ao longo do processo, tá bom? Qual que é a live aqui? Qual que é o para casa? Você vai contar a sua vida para você mesmo, para você mesma. E lá pro final eu vou dizer por que isso é importante, tá bom? Então faz um registro aí. Tá, não precisa parar a live para fazer isso, né? Depois da live, então, faz um registro da sua história. Conta a sua história para você. Você já fez isso? Ah, eu sou Elisa, eu nasci em tal lugar. E vai se aprofundando. Contando, tem que ser com palavras. Você pode gravar um vídeo de você contando sua história para você mesmo, para você mesma, ou um áudio. Quem é mais das antigas igual eu pode escrever um texto e eu vou dizer a que isso serve, como isso pode ajudar muito a clarear para você não só o caminho que você tá, como para onde será que você quer ir mesmo, né? E que faculdades suas você vai ter que despertar, assim como esses seres aqui que despertam ao som da trombeta do anjo, a trombeta de Deus, do eu superior, dos anjos, da espiritualidade. Será que isso aqui é um despertar espiritual, a cena pictórica, ou seja, uma imagem para ajudar a gente a se aproximar do que seria o tal despertar da consciência? Também, entre outras coisas, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar falando assim. Uma coisa que me surpreendeu muito, como eu estava falando, né? A gente fez uma jornada aqui dos arcanos maiores, vocês conheceram formas de ser e estar no mundo, tinha o louco, tinha o mago, tinha a sacerdotisa, imperatriz, imperador, carro, enamorados e tudo mais. Eu já disse aqui também que é natural a gente se identificar mais com um e menos com outros, porque é assim que a gente vai forjando a tal da personalidade. Esse é um ponto alto aqui da nossa live de hoje. Qual será que é a sua persona? Qual será que é a sua personalidade? O que é isso aí que você está compondo desde que você nasceu até hoje e que você chama de Maria, de João, de Elisa? O que é isso? Isso provavelmente é resultado de algumas escolhas que você faz e outras que você não se permite fazer. É também resultado daquilo que você julga nas escolhas dos outros, né? Ah, isso aí fulano faz e eu acho certo, isso aí fulano faz e eu acho errado.
Não é verdade? Você vai compondo, então, quem é você, quais são os seus valores, suas crenças, e muitas vezes ao longo da jornada, né, quem lembra da live da Torre sabe bem do que eu tô falando, a gente é chamada a atualizar essas visões que a gente tem, né, da gente, do mundo, do que é bom ou não para nós, do que serve ou não. Tem gente que atualiza com mais facilidade, tem gente, né, e que se permite mudar, trocar de opinião, aprender com o outro, aprender com o mundo e aprender consigo, né, usar novas facetas de si mesmo, novas personas, novas máscaras, e tem gente que não. Tem gente que atribui um sentido de legitimidade, né? Eu sou legítima, eu sou íntegra, porque eu sou sempre essa pessoa. Sempre pensei assim, sempre agi assim, desde o início da minha vida até hoje. Não estou dizendo aqui que um é certo, outro é errado, aliás, fazer isso seria julgar, né? E o máximo que eu posso fazer numa situação como essa, dentro do meu entendimento, é falar assim, isso aí me serve ou isso aí não me serve. Mas vamos por partes. Por que eu tô falando disso? Como eu dizia, vocês devem se identificar mais com os arcanos do que outros, né? Isso é normal. Então tem gente, por exemplo, em geral, uma pessoa super identificada com o eremita, ou seja, uma pessoa mais introvertida, que gosta mais de ficar na sua, estudar, mais tímida, mais tímido talvez, costuma olhar para pessoas que estão vivendo um arcano mais imperatriz, né? Que é mais popular, gosta de coisas belas, está cercada de alegria, de beleza, de música, e falar assim, julgar, né? Olha lá o julgamento. Ai, mas será que essa pessoa não é meio superficial? Será que ela não é vaidosa demais, né? Será que isso é certo ou errado? Diz uma pessoa identificada com o eremita. Por outro lado, se você é do tipo que se identificou mais com a imperatriz, você pode olhar para pessoas e situações do tipo eremita e ficar assim, nossa, mas não é muito fechado, não é muito egoísta esse lugar de só olhar para si, de se excluir do mundo e dos outros, seja para pensar na vida, seja para o que for. Será que não é meio tedioso, meio chato esse negócio? Isso é normal, né? Isso é a gente na vida. Porém, eu vou contar para vocês uma das grandes descobertas que eu fiz nessa vida e que mudou totalmente a minha forma de enxergar o mundo. E nem foi estudando tarô, não, tá? Foi estudando letras, né? Para quem não sabe, eu sou graduada em letras, eu fiz mestrado em literatura e hoje analiso, né, essa narrativa arquetípica através de imagens. Ou seja, eu fico aqui misturando letra com imagem. Mas lá na minha graduação, uma vez, lá quando a gente estava estudando bem no iniciozinho, como é que as pessoas aprendem uma língua. Vocês sabem como é que um neném aprende uma língua? Eu vou contar para vocês. A gente nasce com um aparelho, claro, né? Eu tô falando de uma pessoa que fisicamente, né, nasceu com tudo bonitinho aqui. Todo o aparelho articulatório, todos os órgãos, tudo bonitinho. Uma pessoa nasce podendo exprimir com seu aparelho fonador, com a sua boca, com tudo que tá aqui, todos os sons de todos os idiomas que existem. Ó, vou dar oi aí pra Silvia, Bia, Cássia e Ri, todo mundo que entrou, fiquem à vontade. Eu tô aqui falando sobre o processo de aquisição de linguagem, isso tem tudo a ver com o arcano do julgamento e como a gente define quem a gente vai ser no mundo a cada dia. Bom, vocês sabiam então que a gente nasce podendo exprimir qualquer som. A gente tem aparelho aqui para aprender japonês, para aprender alemão, para aprender qualquer idioma. Afinal, o nenezinho que nasce aqui no Brasil, se ele for levado para, sei lá, ser educado lá no Japão, ele vai aprender o japonês. Se ele nasce lá e vem para cá, ele vai aprender o português. A gente nasce, pessoal, sem limitações. A gente pode aprender qualquer idioma. E um bebezinho, ele pode fazer qualquer tipo de som de qualquer idioma que existe. Porém, o que vai acontecendo enquanto a gente vai crescendo? Um bebê, ele aprende observando os adultos ao redor, não é? E ele vai vendo que os adultos usam alguns sons e ele vai lá e vai imitando esses sons. É assim que a gente aprende a língua materna. Só que aí parece que ele está aprendendo, né? Ele vai vendo as pessoas usando tais sons e ele vai usando só esses sons e vai esquecendo todos os outros sons que não fazem parte daquele idioma, que é o idioma materno do pai, da mãe, das pessoas que estão criando. Vocês percebem o que eu quero dizer, gente? Olha que interessante, hein? Eu estou dizendo que o processo de aprender uma língua é mais sobre esquecer todas as outras línguas e sons possíveis e focar em praticar só alguns dos sons que existem, só aqueles que fazem parte da língua materna, e assim a gente se
educa. A gente aprende que só aqueles sons são válidos e com o tempo a gente vai perdendo a habilidade fonética, porque a gente não pratica, de exprimir aqueles outros sons que não são parte da língua materna. Então, olha que loucura, olha a mudança de paradigma que eu tô trazendo aqui para vocês. Algo sobre aprender tem mais a ver com esquecer um monte de coisa que a gente podia ser e não é, e começar a focar só naquilo que a gente tá vendo que o mundo tá dando espaço a gente para ser. Ou os sons que a vida estão dando espaço pra gente usar, né? Afinal, se o neném fica fazendo um monte de barulho lá que ninguém entende, ele não consegue se comunicar. Então ele esquece esses barulhos e começa a fazer só os barulhos mamã, papá, que são aqueles que são reproduzidos e entendidos pelos adultos ao redor. Vocês já pensaram nisso? Ó, vi coração. Captei alguém, mexi no afeto de alguém aí. Gente, aprender uma coisa tem a ver, e isso é muito sério, com esquecer um monte de outras coisas que a gente podia estar aprendendo ou que a gente podia estar desenvolvendo também. Para quem está aí próximo da teoria junguiana, para quem não sabe, existe um livro que é base aqui para as nossas lives. Ele se chama Jung e o Tarô, escrito pela queridíssima Sally Nichols, né? A gente tem até uma trajetória meio parecida, ela também era da literatura, foi para a parte de análise, né, arquetípica, de imagem, de tarô e tudo mais. E quando ela fala, lá no livro dela, que aqui ela faz uma comparação do arcano do julgamento com a teoria do Jung lá, de que a gente tem 4 campos. Olá, Silmara, bom dia. De que a gente tem 4 campos de relação com o mundo, né? Tem gente que é mais sensorial, corpo físico, para quem conhece tarô, ó, naipe de ouros, arcanos menores. Tem o nosso lado, então, que é mais sensorial, né? Mais físico, focado nos 5 sentidos. Tem o nosso lado que é mais emocional, né? Focado nas emoções, nos sentimentos. Tem a parte nossa que é mais mental e tem a parte nossa que é mais intuitiva. Bom, Jung, ele dá outros nomes para essas 4 partes nossas e ele fala na teoria dele que é natural na vida a gente desenvolver mais umas do que outras. Então, em geral, apesar da gente ser feito, né, de corpo, emoção, pensamento e intuição, vai ter gente que vai desenvolver mais a relação com o corpo e a emoção. Tem gente que vai desenvolver mais a razão e a intuição. E aí, lembra o que eu estava falando no início do bebê? É sobre esquecer que a gente tem, crescer, né? Se desenvolver, adquirir uma persona no mundo. Muitas vezes é sobre escolher uma ou 2 dessas 4 faculdades e desenvolver mais e esquecer as outras 2 ou 3. Olha que louco. Tem um processo aí de adquirir uma personagem, uma persona, que vai ser aquela que você olha pro espelho todo dia e fala, eu sou isso, meus valores são esses. Que é sobre esquecer tudo mais que você poderia estar sendo. Todos os outros, né, músculos que você poderia estar exercitando, e não só essa face que você escolhe ter. Percebam, então, que às vezes, né, e aí a gente entende muito mais, talvez, o que aconteceu com a gente lá no Arcano da Torre, que é a necessidade, vira e mexe, da gente revisar isso que a gente está escolhendo ser. O problema... Aí começa, né? Os grandes problemas aí das nossas relações com a gente mesmo e com o mundo. É que a gente costuma se apegar, né? A gente se apega a algumas formas com as quais a gente se identifica. Vou dar um exemplo pessoal, né? Para não colocar ninguém na berlinda além de eu mesma. Por muito tempo, porque quando eu era criança eu era bem nerd, eu me vi como alguém essencialmente pensadora. Eu me via quase como uma cabeça no mundo, sabe? Menos conectada a corpo, menos conectada a sentimento e muito mais à razão, a pensamento. E é claro, né, tinha uma vaidade nisso. As pessoas ao seu redor começam a te identificar também com aqueles arcanos com os quais você mais se identifica. E aí você vai esquecendo que você poderia ser os outros. Qualquer semelhança com os arcanos maiores que a gente acabou de ver nas nossas 20 lives, nessa jornada de desenvolvimento pessoal, não é mera coincidência. O que eu tô querendo dizer no fim das contas? Cuidado aí com o fato de você falar, eu sou uma sacerdotisa, eu me identifico com o julgamento, eu me identifico com tal, sendo que, no fim das contas, você nasce, assim como um bebê nasce podendo exprimir todos os sons de todas as línguas do universo, você nasce podendo e talvez devendo, o mais legal é você poder ser todos e todas. Todos os arcanos são, vou repetir, formas de ser e estar no mundo que são adequadas a certos contextos e não a outros.
Saber lidar com a vida, que é esse caos, né, que joga na frente da gente um monte de situações para as quais a gente não está preparado muitas vezes. Saber que a gente tem essa caixinha de ferramentas, que são, olha lá, ó, todos esses arcanos aqui, que a gente pode sacar da manga uma forma mais específica, mais bacana, mais condizente com as pessoas com as quais a gente está se relacionando, com o ambiente em que a gente está, saber que a gente pode fazer isso, se renascer, né? A cada dia renascer nas formas como a gente escolhe ser no mundo. Saber fazer isso é saber julgar. E aí eu tô falando de saber julgar não o outro, se o outro tá certo ou errado naquilo que ele tá fazendo, se eu tô certo ou errada naquilo que eu tô fazendo. Tem mais a ver com, será que eu tô o mais adaptada possível para gerar harmonia dentro dessa situação que eu tô vivendo? É diferente, né, de perguntar se eu tô certo ou tô errado. O que vocês acham? Agora eu quero comentários que eu já falei pra danar. O que vocês acham desse tema? Isso faz sentido pra vocês? Ou vocês percebem que não, Elisa, eu acho que tem algo em mim aqui que tem que ser sempre o mesmo, que nunca muda ao longo da vida, independente dos cenários, das pessoas. O que vocês acham disso? A Dani Jolie me deu um olá. Olá, Dani, seja bem-vinda. Fica à vontade. Você que tá aí também vendo depois, né, a gravação da live, que vai ficar aqui no perfil, deixa nos comentários pra mim o que você tá achando disso. Até porque hoje eu tô convocando especialmente, mais do que em todas as outras lives, a contribuição de vocês, o julgamento, a análise crítica de vocês do mundo. É por isso que não faz muito sentido, enquanto lá no meio da jornada a gente tinha um guru, né, na carta do Papa, a gente tinha alguém à frente ensinando como é que a gente pode ou não pode ser dentro dos contextos, né? Eu, nesse momento, nessa live, não ocupo esse lugar, não. Aqui nós já estamos no julgamento. Então o que eu tô fazendo é chamando vocês pra gente bater um papo sobre e pra você. Pra mim é assim, eu que tô estudando tarô, eu que tô aqui me propondo essas lives, pra mim é assim. E pra você? Bora começar? Silmara já começou, ó. Eu acho muito importante estar mudando. Eu também, isso aí a gente concorda bem, viu, Silmara? Isso é muito diferente, eu espero conseguir deixar isso claro aqui. Isso é muito diferente da gente ficar usando máscaras para conseguir alguma coisa do mundo e esquecendo quem a gente é. Né? Vou citar aqui o lance, um dos primeiros livrinhos que eu ganhei infantil era o livrinho de uma ovelha que chamava Maria, e o nome do título do livrinho infantil era Maria vai com as outras. Não se trata aqui, pessoal, de a gente se tornar uma coisa amorfa, né? Que flui com o mundo e se adapta ao mundo conforme o que chega. Isso seria a gente ser meio Maria vai com as outras, né? Essa coisa de tudo que acontece eu vou lá e reajo de acordo. Se eu tô fazendo isso para não ficar sozinha, para não ser abandonada, né? Então aí eu vou agir sempre em conformidade com as pessoas que chegam ou com o ambiente que chega, para não causar distúrbios, para não causar problemas. Ou seja, é preciso a gente lembrar, né, Silmara? Eu acho que isso é importante. É bom a gente estar sempre mudando, mas o motivo por que a gente está mudando é mais importante do que a mudança em si. O que você acha? O que você acha disso? Eu tô mudando por quê? Eu tô mudando porque eu entendo que para eu ser mais realizado, me aproximar mais daquilo que a minha alma chama, e aí que a gente entra no segundo tema. Até então a gente tá no tema mais superficial, né, da carta do julgamento, que é essa coisa da gente poder se permitir nascer e renascer várias vezes, sair do caixão, ou seja, se por uma época da minha vida eu me vi só como alguém que pensa, será que eu consigo? E o destino às vezes me traz situações, né, fui lá e perdi meu emprego na área de professora, sei lá, e aí eu vou ter que me refazer, renascer na minha vida usando uma nova roupagem, me adaptando a um outro cenário, talvez me vendo como alguém mais emotiva ou mais intuitiva, ou seja, exercitando aquele músculo que eu deixei de exercitar por muito tempo. Tá, isso acontece, mas isso acontece por um desejo meu ou por uma oportunidade que eu vejo de despertar ainda mais minha consciência, de me ver por cada vez mais faces possíveis e aí assim me conectar com o divino. Vou lembrar que o divino criador, a fonte, né, a origem da criação, ela compreende tudo, né? Isso faz sentido aí pra vocês? Quem for ateu aí vai brigar comigo. Mas mesmo quem é ateu, talvez concorde que existe um princípio, né? Deve existir um princípio original que criou tudo que existe aqui. Seja ele inteligível ou não, né? Deus ou não Deus, enfim. Fato é que isso é inegável. Todo mundo aqui é parte de um todo maior. A gente vai escolhendo como é que a gente vai agir e vai nascendo e renascendo várias vezes ao longo da vida. Eu acho que é isso que a sabedoria dos mais velhos costuma ensinar pra gente, né? Que nada é tão sério assim. Eu vejo velhinhos e velhinhas
saudáveis, claro, né, mentalmente, emocionalmente saudáveis, tendem a ser mais pacíficos, no sentido de não considerar tão sérios os posicionamentos, eu nunca isso, eu sempre aquilo, porque entendem o quê? Que tudo é transitório. Quanto mais a gente se permite adaptar com a criação e se vê por outras formas, né, por outros paradigmas, por outros prismas, mais a gente está se reapropriando daquela nossa essência infantil que podia aprender todos os idiomas do mundo. Mas percebem? Essa motivação, ela é interna. É a motivação do autoconhecimento, de querer me conhecer por cada vez mais facetas. E não para me adaptar mais ao mundo e conseguir ganhar mais dele, né? Aí a gente estaria falando, sei lá, de um mago que usa das suas máscaras para engambelar, né, para atraiçoeirar e para dessa forma conseguir chegar àquilo que ele não conseguiria se ele fosse essencial, íntegro na hora da relação com o outro. Então não estou falando disso, não estou falando desse trambiqueiro mago que também serve a algumas situações da vida, senão ele não estava, né, no nosso conjunto de arcanos, de grandes mistérios da psique humana, mas não é dele que nós estamos falando aqui hoje. O julgamento é muito mais amadurecido que isso. Silmara, ó, sim, o motivo é o diferencial, o motivo, né? Eu tô me mudando, eu tô me adaptando, eu tô me permitindo me ver de outros jeitos para me adaptar àquela pessoa ou porque eu realmente quero fazer isso por mim. Inclusive, eu queria abrir um parêntese aqui especial para falar de um perfil que percebo demais, né? Não só eu já vivi, como muitas mulheres ao meu redor. É a coisa de mudar totalmente de personalidade quando se apaixonam por alguém. Começar a querer se interessar pelo que o outro se interessa. Percebam, eu acho que esse é um ótimo exemplo para dar da forma distorcida de lidar com o julgamento. Né? Por quê? Porque essa pessoa claramente está com medo de ser abandonada, né? Quer a todo custo estar com o outro, de forma a até se afastar daquilo que é importante para ele ou ela, só para caber. Vocês já viram esse caso? Eu mesma já fui uma dessas, né? Essas outras mulheres talvez tenham sido. Falo mulheres porque é parte, né? A gente, infelizmente, em culturas muito machistas, a gente é mais chamada a esse lugar, né? De se adaptar ao outro, ao parceiro, principalmente em relações heteronormativas. E aí, o que acontece? É aquele fenômeno da mulher que, né, namora o surfista, vira surfista. Namora um empresário, vira empresária. Não estou falando disso. Né? A motivação quando vem de fora ou quando vem dos nossos medos, medo de estar sozinha, medo daquela pessoa me abandonar, não é a motivação transformadora que a gente encontra aqui no julgamento, não. Aqui é um despertar dos nossos potenciais que ficaram soterrados, tá vendo que é um caixão? Um anjo, a nossa essência, a criança que pode aprender todos os idiomas, em algum momento da nossa vida, toca a trombeta sobre nós e fala, que mais que você pode ser? Será que isso que você está sendo é tudo que você pode ser? Talvez você possa ser outras coisas também. Por você, não pelo outro, não por medo, mas por expressão da essência de Deus, que afinal, Deus deusa, né? Que afinal é tudo. Você pode expressar outras facetas dele, dela, que você ainda não expressou na sua vida. Isso faz sentido ou eu tô viajando demais, gente? Fala aí. Tarô é viagem, né? Tarô, a princípio, como princípio, é também uma viagem. Mas espero que seja, pelo menos, uma viagem divertida aí pra vocês. Com insights. Ó, sim, o motivo é o diferencial. Penso que me senti mudando de acordo com algumas situações da vida, momentos, como aprendizado. É isso, Silmara, nós estamos falando de aprendizado. Né? O julgamento, e mesmo esse julgamento, vamos falar desse julgamento diário, esse que faz a gente meio que torcer o nariz para algumas pessoas e bater o santo com outras, né? Eu julgo alguém como adequado ou não, e aí eu vou lá e me aproximo ou não daquela pessoa. Né? Isso também é uma forma de aprender sobre a gente, né? Quem aí tá próxima, conhece algumas teorias da psicologia, sabe que muitas vezes esse movimento é um movimento identificado como espelho, né? Aquilo que eu não gosto no outro, que eu não suporto no outro, que eu julgo no outro como que não pode caber na criação, muitas vezes está falando de aspectos meus que, ó, estão querendo emergir, estão querendo renascer das cinzas, e eu quero me perceber também como alguém que pode ser aquilo. Vocês estão me fazendo lembrar uma frase famosa da Rita Lee, acho que foi da Rita Lee, acho que foi de uma grande erudita, de alguma mulher aí reconhecida como muito inteligente, depois eu vou tentar lembrar quem foi, deixo aí na descrição, atualizo a descrição no vídeo. Mas essa mulher, a frase é que ficou muito na minha mente, ela disse, olha, cansei de ser inteligente, agora eu quero ser só um rostinho bonito. A graça da frase é que ela estava falando isso no auge dos seus 60 ou 70 anos, sabe?
Era uma mulher que estava olhando para a vida e para aquela persona que ela tinha usado durante a vida inteira e sido levada muito a sério por ela, né? Uma mulher inteligente, uma mulher erudita. E ela estava fazendo o quê? Relativizando a importância disso. Tentando se ver pelo caleidoscópio da vida com outras possibilidades, né? Eu adoro essa frase. A Silva Lima, a Celeste diz assim, olá Celeste, as mudanças acontecem de acordo com o passar do tempo. Isso é espontâneo. Ô Celeste, eu concordo com você em partes, querida. Eu acho maravilhoso, eu acho uma prova da sua maturidade. Quando você reconhece que o tempo e de forma espontânea a gente consegue ir mudando. Porque a vida muda, o corpo muda, a relação com as pessoas, né, e com você mesma, com você mesmo muda também. Mas eu preciso também lembrar uma coisa, sabe, Celeste? Há faces nossas e há pessoas que são muito mais endurecidas a respeito das mudanças, né, da adaptabilidade. Existe gente muito inflexível. E às vezes, na gente mesmo, algumas coisas a gente muda com facilidade, com maior espontaneidade. Mas outras a gente se apega mais a elas como se fossem assim, se eu perder isso, eu perco quem eu sou. Você já viu, Celeste, uma pessoa que é muito identificada com a própria carreira? Advogado, uma advogada de sucesso, vou supor assim. Tô falando advogado porque eu sei que é uma das carreiras mais reconhecidas como status, né? Uma pessoa que, do nada, tem essa carreira e é impossibilitada de realizá-la, por exemplo, tem algum problema na voz e aí não pode mais falar, algo assim, nem sempre é fácil se adaptar, nem sempre é espontânea a mudança. Tem gente que sofre lutos incríveis numa situação como essa, não é verdade? Tem gente que até desiste de viver, né? Porque aquela face com que se identificava muito de si mesmo, de si mesma, que julgava que era uma face inerente à alma dele ou dela, já não pode ser realizada. Vocês já viram isso acontecer com alguém? Ou seja, isso também é verdade, né, Celeste? O que você disse é verdade, né? Muitas vezes o tempo a gente se permite com muito mais flexibilidade e espontaneidade aprender com a vida. E às vezes nem é uma permissão, né? Acontece da gente ir aprendendo e se transformando. Às vezes quem nota a nossa mudança é mais quem tá perto e nem a gente, né? As pessoas olham, você tá meio diferente. Você mesma nem tá percebendo tanto. Mas às vezes não, às vezes é muito mais difícil a gente se permitir, né, mudar. E o julgamento, aí vamos lá. O julgamento, para além dessa parte superficial, que eu tô falando para vocês, que a gente experimenta desse arcano na vida cotidiana, o julgamento também é um arcano que para as ordens iniciáticas, para os covens fechados, né, de estudo de magia, também tem um significado muito importante, que é o significado iniciático. E aí agora eu vou abrir ele para vocês um pouquinho. Qual é o significado iniciático, pessoal, da carta do julgamento? Por que será que a gente reconhece que a gente pode ter outras facetas, outras personas, outras formas de ser no mundo, que não aquelas que a gente tem usado às vezes a vida inteira? Porque é preciso despertar. Despertar para o fato, né? E aí eu encontrei quem for reencarnacionista como eu, quem também acredita que a alma é esse algo que, para além das personas, né, dos corpinhos que a gente use, permanece. Aqui o que a gente está vendo é um encontro com a alma, para além de todas as faces, todos os corpos que a sua alma já usou nessa e em outras vidas. Aqui a gente percebe, existe um momento na vida do iniciado, da iniciada, em que, olha só, comecei a falar de mistérios iniciáticos, a conexão falhou aqui. Eu vou continuar, hein, gente? O que acontece? Em algum momento da vida de alguém que é devotado a uma espiritualidade, essa pessoa é chamada a sair da identificação com a historinha de vida que ela tem até hoje, e ela é chamada a se ver como alma, como algo para além da historinha de vida que ela está vivendo até agora. Vou dar um exemplo que pode parecer muito doloroso, mas que é parte do caminho do sacerdote, da sacerdotisa. Eu tô falando daquela pessoa que escolhe um caminho espiritual para além da vida material, tá bom? Quando a gente é assim, e vocês, né? Quem chegou nessa live, querendo ou não, tem um pezinho nesse caminho, porque começa assim, interesse em esoterismo, espiritualidade, despertar da consciência. E lá na frente vai desembocar, já vou dar spoiler, num momento da sua vida em que você é chamada a deixar de se ver como a Elisa, que nasceu na cidade tal, estudou no lugar tal, tem a graduação tal, trabalha com tal coisa, é casada com tal pessoa e faz tal coisa. Você é chamada a se ver para além disso.
como um ser, como uma alma, que agora pode estar experimentando a vida dessa forma, mas que, como alguém que traz uma centelhazinha do divino criador, da divina criatrix dentro, também poderia ser e é capaz de se conectar com muitos outros pontos de vista, com muitos outros focos a partir dos quais experimentar a criação. E isso é fantástico, porque isso aprofunda demais, pessoal, a experiência, sabe do quê? Da empatia. O despertar do julgamento, né? A maior parte das escolas iniciáticas que vocês vão encontrar por aí, sejam do Oriente ou do Ocidente, são marcadas. Você chega lá, né? Você começa, e na Umbanda também, tá? Vou falar também de religiões brasileiras. Tem sempre aquele momento. Primeiro você é só um frequentador do terreiro. Primeiro você é só alguém que tá indo lá no templo budista, ou só alguém que tá indo lá na ordem iniciática, não é isso? Você tá só conhecendo. Chega um dado momento em que você é chamado a fazer parte. Quando você é chamado a fazer parte, você é chamado a se descolar só da sua vidinha e se comunicar com a vida dos outros. Empaticamente perceber, né, que você é filho de Deus, com as suas escolhas e tudo mais, mas que os outros também são. E aí? Como é que faz? Em algum momento, ou seja, você é chamada a parar com essa bobagem de ficar julgando de forma superficial o que é certo e o que é errado na conduta do outro. E passa a perceber tudo como parte de um enorme aprendizado. Ou, como eu acho lindo falar, eu ouvi uma vez de um mestre, achei lindo, você passa a perceber que cada ser humano no mundo é uma forma como Deus está se experimentando. Eu fico imaginando, né? Imagina essa força divina lá no alto. Por que a gente tem tantos arcanos? Por que todo mundo não é um robozinho, todo mundo agindo de acordo conforme o que, sei lá, Deus quer pra gente, a fonte criadora quer pra gente? Uma das justificativas esotéricas para isso é a ideia de que é bonito, né? Você conseguir experimentar uma realidade tão criativa e vasta e variada como a nossa por um monte de pontos de vistas. Quem aí já saiu de uma enrascada danada em que a sua mente não conseguia encontrar saída e só conseguiu sair dessa enrascada porque o outro foi lá e deu uma ideia que você nunca pensaria? Ele deu essa ideia porque ele tem uma outra história de vida. Ele experimenta o mundo a partir dos olhos de um outro arcano, de um outro mistério. Ele tem o seu ponto de vista e perspectiva que o qualifica para aprender certas coisas e não outras. E aí, com a gente, né, sabendo um pouquinho e se ensinando, aprendendo um com o outro, que a gente vai percebendo que a criação é muito vasta e que é belo, é muito belo reconhecer as inúmeras possibilidades de existência no mundo. Mas a gente só se abre para fazer isso quando a gente, de fato, abandona esse lugar de julgar o outro, né, aquele negócio assim, porque fulano não tá fazendo o que eu quero, ou porque ele tá fazendo uma coisa que me desagrada, que é desprazerosa para mim, a gente costuma botar um sinalzinho de menos e falar, aquilo ali não pode. Quem fez aí o Para Casa das lives do Sol e da Lua sabe do que eu tô falando. Quando você faz isso, você tá dizendo, né, como se você estivesse dizendo ao Divino Criador que, ó, aquele pedacinho ali da sua criação tá errado. Aquilo ali não serve para nada. Sendo que você só tá fazendo isso porque o seu ponto de vista tá magoado, tá machucado. Porque aquilo te doeu. Aquilo não é errado por si, per se. No seu julgamento é errado porque tá te fazendo mal. É claro, nós temos pessoas e atuações e situações no mundo profundamente cruéis. E isso também faz parte. Eu acho que é um dos grandes desafios de lidar com esse despertar aqui espiritual é entender que é parte também da experiência da criação vivenciar situações de sofrimento e crueldade. Não estou dizendo que vai ser tranquilo. Não estou dizendo que um yogi, né, um iniciado nos mistérios, passa a lidar com tudo isso com uma tranquilidade enorme. Não, até porque uma situação de crueldade, uma situação de maldade, ela também tem uma postura que a gente é chamada a adotar, né? Lembram lá do Arcano da Morte? A gente, quando está vendo uma situação de crueldade, é chamada a usar uma das nossas facetas para lidar da melhor forma com aquilo ali. Talvez a melhor forma seja cortar o mal pela raiz, né? É você ser aquela energia que numa situação em que você está vendo ali um sofrimento, uma maldade acontecer, você ser o ceifador, a ceifadora que chega e fala, não, isso aqui não vai acontecer mais. Você está sendo chamado ou chamada a atuar, né? Agora, isso é chamar a atuar e não a julgar. Aliás, queria fazer um parênteses, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais comuns hoje em dia. Textão de Facebook, indignação, sem ação.
Julgamento invertido, pessoal. Julgamento vivido da forma, né, desarmônica, difícil, complicada para a criação. Quando eu acho mais importante ficar aqui botando o dedo na cara dos outros falando que é certo ou errado, né, comentando nas notícias de celular horrorosas, aquelas notícias colocando, né, situações super cruéis de racismo, de machismo, de dor e morte, né, de imigrantes, de guerra. Quando eu me permito apenas ficar ali julgando e falando coisas, meu Deus do céu, ai que horror, esse pessoal devia pagar, esse mundo tá ruim mesmo. Quando eu não me responsabilizo por agir contra aquele mal, pessoal, eu tô só reforçando ele. Eu tô só dando ainda mais relevo quando eu fico lá comentando e apontando, por mais que a sua opinião seja contrária. Né? Então o julgamento, ele também nesse nível mais profundo, o fato da gente se implicar na realidade e não ficar só como se a gente fosse, né, de forma distorcida, essa voz externa que fica julgando os outros como certos ou errados, bons e ruins. Isso vale de praticamente nada aqui na nossa jornada íntegra, genuína, de participar do mundo, com várias faces, com aquelas faces mais adequadas a cada momento, que é o chamado do tarô iniciático. O chamado do tarô para desenvolvimento pessoal. Esse tarô que eu estou propondo nas lives, né? Que é muito para além de simplesmente ser uma ferramenta divinatória, que vai te dizer, ó, do jeito que as coisas estão indo aí, o futuro tende a ser isso, isso e isso. O tarô faz isso? Claro que faz. A maior parte das pessoas que procura cartomancia procura para isso. Eu sei que procura. E tudo bem, eu sou cartomante e faço isso com o maior prazer. Mas eu preciso confessar para vocês que o meu maior prazer na hora das leituras é quando a pessoa vem com essa consciência aqui do julgamento. Quando ela entende que não é sobre ficar perguntando como é que vai ser no futuro, mas como é que eu posso ser hoje. Como é que eu posso me transformar hoje? Que personas, que arcanos eu preciso ser hoje para aí sim ajudar a viabilizar o futuro que eu quero? Porque aí a gente não é passivo, né? A gente não é passiva frente a um mundo que vai ter o futuro que eu quero ou não. E aí eu vou lá só ver num oráculo se vai funcionar ou não. Não, eu me responsabilizo. Eu falo, o que eu posso fazer para gerar o futuro que eu quero? E aí eu gosto para danar. E aí costumam ser as sessões mais ricas, né? Por quê? Porque no fim das contas eu estou tratando com alguém que chegou a esse arcano, chegou a esse momento do amadurecimento espiritual, né? Esse momento que é só o início, não à toa eu estou falando que é uma iniciação, né? Nas iniciações antigas, vocês estão vendo aqui essa imagem desse ser saindo do caixão, né? Sendo chamado pelo anjo a ocupar o seu lugar de alma, e não de ser que nasce e morre, né? Mas como um ser que está para além da vida e da morte, uma alma. Para além das personagens que a gente atua aqui no mundo, mas como uma alma que é irmã de todas as outras que vivem no mundo. Quando a gente é chamado a ocupar esse lugar, e isso acontece nos ritos iniciáticos, com cada um de um jeitinho, né? Vocês vão encontrar, por exemplo, os yogis hindus, para você se iniciar numa determinada tradição, você tem que passar 2 a 3 dias numa caverna, e aí você renasce. Por que a caverna? Porque a caverna é o útero da terra, o útero da grande mãe, da criatrix, né? E aí você renasce, e quando você passa, isso é muito interessante trazer como exemplo para vocês do arcano do julgamento. O julgamento fala de quando essa pessoa, ela... O que significa quando alguém fala que quer ser um sacerdote, uma sacerdotisa? Significa que você quer ocupar um lugar não só de fulana vivendo sua história como filha de Deus, mas você quer também ser um meio para outras pessoas chegarem a Deus, ou ao divino, ou à deusa, ou a uma divindade específica, e adaptem aí a experiência de vocês. Quando a pessoa se propõe a fazer isso, olha só que interessante, ela está obrigatoriamente se dividindo em duas. Eu não sou mais um ser que nasce e morre, e que tem uma persona e se cola a ela e vivencia ela no início ao fim da vida. Eu sou isso também, né? Então o sacerdote, a sacerdotisa não pode se desgrudar do mundo, não pode simplesmente ir lá para os montes do Himalaia. Ele precisa também continuar vivenciando os desafios da Terra, até para ter empatia, né, com seus seguidores, com as pessoas que vão vir a ele, seus discípulos, em busca de sabedoria. Mas essa pessoa, ela se divide em duas, por quê? Porque ao mesmo tempo em que ela continua sendo um ser do mundo, ela também se reconhece como um ser divino. E passa a atuar a partir desse lugar, tá? Não é esse lance esquizotérico que a gente fica vendo pela internet. Ah, eu sou um ser de luz, eu fico repetindo palavras, eu fico imaginando figuras de luz. Não, eu vivencio na prática, nas minhas relações difíceis aqui com familiares, às vezes, com o trabalho, né, com os amores e dores do caminho, esse ser luminoso que eu também sou. Eu não esqueço dele, eu vou lá, rezo uma missa, mas no dia a dia eu sou uma pessoa super irracível, super inflexível com os outros.
Não dá para ser sacerdote assim, né? Não dá pra... E quando eu falo sacerdote, viu, pessoal? Eu sei que muitos de vocês aí nunca chegarão a esse lugar e nem têm essa pretensão. Mas só para ser uma pessoa mais legal no mundo, eu costumo... Gente que chega ao julgamento, né? Costuma ser o tipo de pessoa feliz. E gente feliz não enche o saco. O que eu quero dizer com isso? Costuma ser o tipo de gente que, mesmo não estando feliz todos os dias, reconhece que é uma alma e que, por isso, pode adaptar-se e adaptar o mundo e, a cada dia, sabe que vai passar por arcanos prazerosos e desprazerosos. Vocês aí, todo mundo aí que já viu todas as 20 lives, com certeza já captou aí uma sementinha dessa sabedoria. E sem contar quem já tem aí uma caminhada enorme e está me dando o prazer da companhia aqui, né? Ou seja... É preciso para um sacerdote reconhecer que ele é um intermediário entre esses dois mundos. Eu vivo o mundo mundano e eu vivo o mundo espiritual. E eu sou um anunciador desse lugar para as outras pessoas também. E aí esses sacerdotes, né, que iam, por que eles iam lá e ainda vão, né, nas tradições celtas, pelo menos as que eu conheço, esse trabalho ele é feito com a pessoa sendo enterrada. Então o coven vai para uma floresta, a pessoa abre a própria cova, tem que passar lá a noite toda. E no outro dia ela renasce como um sacerdote, uma sacerdotisa daquela tradição. Vocês podem achar muito intenso, né? Ai, meu Deus do céu, pra que passar uma noite na gruta? O que isso diz? Né? Pra que passar a noite numa cova na floresta? O que isso diz? Isso te permite, uma cena que te permite, no nível psíquico, lembrar que você nasceu de novo. Isso é muito importante. Lembrar que você não é só mais isso aqui. Você é isso e você é isso também. Você não é só mais a sua história. Você não pode mais, basicamente, o que um sacerdote não pode mais se permitir, né? Coisas como, eu sou assim porque minha infância foi muito triste. Eu sou assim porque fulano me fez tal coisa. Essa desresponsabilização. Que eu entendo. Quando a gente vivencia um trauma, é exatamente esse o lugar em que a gente tem que estar, tá bom? Eu não tô querendo dizer que coisas absurdas do tipo, você tem que perdoar todo mundo que te fez mal agora, nesse instante, para você se iluminar ou para você se tornar um sacerdote. Não. Existe tempo para tudo, né, pessoal? E existem dores maiores e menores e cada um lida com as suas dores e tem o tempo de digerir, de lidar com seus traumas da sua forma. Mas uma coisa é fato, não dá para chegar aqui com esse nível de pensamento. Não dá, né? Ou então você vai sofrer bastante. Se você se propuser alguma iniciação aí, eu tô falando até iniciações mais acessíveis, né? Que você não tem que estudar anos dentro de uma tradição para passar. Por exemplo, o reiki, né? Algumas iniciações aí de fim de semana que podem ser poderosíssimas para a pessoa, se ela tiver chegado a esse nível de consciência. Aí é transformador. Então, voltando lá à cena do nascimento na caverna, né, ou de passar a noite lá na tumba, o que isso diz? Isso diz que você agora é uma outra pessoa, você nasceu não do útero da sua mãe e restrito a uma experiência de vida que é aquela do filho da sua mãe, que nasceu na sua casa, que viveu a sua vida e que, né, viveu os seus amores e dores. Você agora nasceu do útero da mãe terra. E agora você é irmão e irmã, não só dos irmãos que nasceram da barriga da sua mãe, mas você é irmão e irmã de todo mundo. De todas as almas. Você agora não é mais filho, né, dos seus pais, mas filho do divino. Quem for cristão e cristã aí vai reconhecer nisso o grande exemplo do Cristo, né? Quando ele lá, né, quando ele está sendo crucificado, me corrijam se eu estiver enganado, meu conhecimento cristão ele é realmente menor. Agora que eu estou estudando mais o cristianismo esotérico e preciso dizer que estou gostando muito. Mas tem lá uma cena, né? Opa! Ixi, foi mal. Tem lá uma cena em que ele diz, né, agora Maria, ele diz a Maria, né, agora Maria, você não é mais minha mãe só, você é mãe de todos os homens, né, no momento em que ela fala pro amigo dele, ele fala lá pro amigo dele, que ele é agora o filho de Maria também e tudo mais. O que nós estamos falando aqui, pessoal? Nós estamos falando da gente sair da vivência restrita das nossas dores e amores, sabe? E a gente lembrar que a gente é parte de algo maior. Olha, isso é uma das coisas mais revolucionárias que tem no mundo hoje, século XXI, Brasil. Né? O mundo, a cultura, chama a gente cada vez mais e, infelizmente, estão instrumentalizando, muita gente tem instrumentalizando e comercializando a própria espiritualidade como isso, como um atributo dessa pessoinha aqui. Né? Vocês já devem ter visto muito por aí na internet. Use da sua espiritualidade, da sua bruxaria, para quê? Para conquistar o seu dinheiro, os seus objetivos aqui pequenos, dessa pequena vida de cada dia. E não para ajudar a contribuir com uma consciência ecológica maior, de que todos e todas somos parte e que a gente precisa, né, negociar interesses o tempo todo dentro dessa realidade maior.
Não, o que a gente vai ver mais é uma instrumentalização através das tais mentorias, né, ou o que for, para tentar te fazer, tipo Liga Já, né? Você vai ser melhor, você vai chegar aos seus objetivos, é só você se conectar com a bruxaria ou com seus poderes. E aí eu me pergunto, se os poderes fluem do divino, da natureza, que é a mãe de todos, você acha mesmo que ela vai te facilitar a vida muito mais do que dos outros, todos filhos e filhas dela, só porque você quer? Só porque você é bonito, bonita? Ou só porque você tá comprando ali o curso daquela pessoa? Trata-se de muito mais, sabe? Dentro da experiência esotérica que eu tenho aprendido e que o tarô mostra para mim em imagens. Eu costumo dizer que de todos os livros que eu estudo, né, de esoterismo, de todas as tradições que eu vou vivenciar, o tarô é aquela mais completa e mais à mão ferramenta que eu tenho de me lembrar. Uma imagenzinha é o que me basta para lembrar tudo isso que eu tô falando para vocês. E é o que vai bastar para vocês também, sabe? Porque se você olha aqui, você não precisa interpretar tudo isso que a Elisa tá falando. Mas você pode, no mínimo, ver, né? E muitos de vocês, eu tenho certeza que veem, essa discrepância entre o ser divino e o ser que nasce e morre aqui na Terra. Mesmo que você não seja crente, mesmo que você não acredite em algo para além da vida, você pode se ver aqui, ó. Aqui você vê o seu ideal, né? Os seus ideais éticos, aqui, lá onde você quer chegar. E aqui você vê o seu corpo a cada dia, né? Você nas suas dificuldades diárias, às vezes conseguindo corresponder à sua ética, aos seus princípios mais elevados e às vezes não. E quando não, eu espero, tendo carinho com você mesmo, com você mesmo. Sabe? Reconhecendo que é porque você está aqui, você tem ideais, mas você também está aqui, sujeito às leis, né, da vida e morte, as leis sensoriais, vou voltar lá no Jung, né? Você também está sujeito a um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo intuitivo, um corpo espiritual. Tudo isso é parte do que você é. Então, por mais que os nossos ideais estejam aqui, né, no campo mental, dizendo o que a gente deve ser e o que a gente não podia, nananã, menina má, nananã, menino mau, a gente tem outras facetas, o sensorial, o desejo. Quantas vezes o desejo diz uma coisa e a ética diz outra, né? Lembrar tudo isso te ajuda a reconhecer que você é isso, mas não só, que você também tem uma alma para te ajudar a gerir toda essa experiência humana e também te ajuda a lembrar de ter mais empatia com as outras pessoas que também estão passando por processos muito parecidos. Né? Talvez assim a gente se desafie a não demandar tanto do outro o tempo todo o que a gente quer que ele faça por nós. Talvez a gente possa lembrar que ele também está lidando ali com um mundo interno que você não tem muita notícia, né? O que vocês acham, gente? Falei para danar, já estamos aqui, ó lá, indo para os finalmente. Agora eu vou me ater àqueles símbolos, ó. Ah, gente, a Celeste falou mais. Ela disse, desculpe, digo que envelhecer e tentar segurar o tempo para absorver melhor os momentos. Olha que interessante, absorver os momentos, que lindo, né? Quantas vezes eu também já não quis, viu, Celeste? Segurar os momentos para absorver mais daquilo, né? E isso demonstra de você uma paixão pela vida, que eu acho incrível. Ao mesmo tempo, um reconhecimento, né? Você falou, isso é difícil. Um reconhecimento de que tudo passa. Lidar com isso é o que muitas vezes, a dificuldade de lidar com isso é o que muitas vezes faz com que a gente queira se apegar a algumas visões de quem a gente é. Sou imperatriz, sou eremita, como eu estava falando lá no início, né? E isso vai opondo a gente uns aos outros. Se eu me identifico com a imperatriz e nenhum dos outros arcanos mais, fatalmente eu vou achar que os outros têm algum defeito. Por que eu não estou escolhendo eles? Né? Isso mais nos afasta, né, uns dos outros do que nos aproxima. E o objetivo do tarô não é separar a gente em grupinhos, tá? Assim como o objetivo da astrologia também não é, e nem o objetivo da Umbanda, é separar a gente em grupinhos. E é esse um uso muito distorcido que muitas vezes eu vejo ser feito do esoterismo. Filhos de Oxum pra cá, filhos de Xangô pra lá, né? Sei lá... cancerianos para cá, geminianos para lá, né? Pessoas que se identificam com a eremita para cá, pessoas que se identificam com a lua para cá. Gente, no fim das contas, todos e todas, e quando você se aproxima em todas essas três, só citei três, hein? Eu sei que tem muitas outras tradições. Se você se aprofunde nessas três tradições, primeira coisa que você descobre é que todo mundo tem todas as faces. Todo mundo tem todas as conexões com todos os orixás. Todo mundo tem todos os signos do mapa astral. O que acontece? Em alguns momentos da vida, a gente opta por mostrar mais uns do que outros. Isso é a forma saudável de lidar com isso. A forma medrosa e apegada é, se essa faceta deu certo, se essa forma de lidar com o mundo deu certo, eu vou usar essa para sempre. Eu tô com medo.
Então eu vou sempre me justificar dizendo que sou canceriana. Eu vou sempre me justificar dizendo que sou filho de Xangô. Eu vou sempre me justificar falando, é esse meu jeitão eremita mesmo. Caramba! E a adaptabilidade, né? Silmara disse assim, sim, durante a caminhada das lives eu me identifiquei em alguns momentos vivendo aquele arquétipo. Pois é, isso é natural, né, Silmara? A gente se identifica com alguns mais do que outros. O importante é não grudar naquilo. Não querer que aquilo permaneça. Tô conseguindo ser clara, gente? Eu tô vendo acenos, tô vendo corações, espero mesmo tá conseguindo. Porque nós estamos indo pro final agora. Só terminar de ler os comentários de vocês. O Paulo disse, traumas de gatilhos para acharmos que podemos fazer, por acharmos que podemos fazer qualquer coisa. Tem isso, né? Olha só, o Paulo tá trazendo uma questão muito interessante. Ah, Elise, então você tá querendo dizer que se eu tenho todos os arcanos e o meu trabalho é julgar a cada momento qual é o arcano que eu vou incorporar, né? Porque afinal a minha essência é maior que isso e ela pode abarcar todos esses arcanos. Então significa que eu posso ser tudo que eu quero? Porque é uma falácia que, inclusive, os coaches, os maus coaches, estão nadando de braçada, né? Você pode ser o que você quiser. Se você ainda não é o que você quer é porque você não se esforçou o suficiente. Em última instância, dá para depender isso do que eu tô falando, né? Afinal, se eu fui exercitando alguns arcanos e não outros, é só eu exercitar os outros, então que eu posso ser tudo. Eu exercitei a vida inteira a Imperatriz, por isso eu me identifico mais com ela, mas eu posso exercitar o eremita e me tornar mais como ele, para momentos em que o eremita é chamado a atuar, ser mais bacana, né? Quando eu precisar ser mais reflexivo, reflexiva, profundo, eu vou dar conta de fazer isso. Pois é, Paulo, porém, vou lembrar do quê? Desenvolver um arcano não é simplesmente ir lá e tomar uma pílula. Pelo amor de Deus, gente, tô vendo aí que tem canal de gente ensinando a se desenvolver um arquétipo, só olhando para aquela imagem, né, vivendo aquela coisa estereotipada. Vivencia Cleópatra, né? Pelo amor de Deus, não é nem Cleópatra de verdade que eles estão usando as imagens hollywoodianas de quem acham que foi a tal da Cleópatra mesmo. Não é disso que eu tô falando. Desenvolver um arcano não é transição do TikTok, é algo profundo, é algo demorado. Talvez você demore vidas, né, para desenvolver esses arcanos. Então, sim, pode ser que você passe a maior parte da sua vida identificada com uns arcanos e muito distante dos outros. Só que você tem que lembrar, e é essa consciência que vem com o julgamento, que você não está naqueles arcanos apenas por uma falta de prática, e não porque eles são errados e você escolheu o lado certo, o lado da Imperatriz. Isso fica claro, pessoal? Desenvolver um arcano que eu não tenho desenvolvido leva tempo, disciplina e dedicação a aprender uma outra forma de pensar, agir e sentir no mundo. Não é olhando uma imagem, não é emulando uma aparência, fingindo um personagem Cleópatra, pelo amor de Deus, né? É prática, é desenvolvimento, se realmente se dedicar a abrir mão de certos paradigmas e crenças para se abrir para outros. Se eu sempre penso desse jeito, será que se eu pensar de um outro, o mundo acaba? Ou abrem-se outras perspectivas, outras possibilidades de eu ser? É disso que eu tô falando. É mais profundo. Não é uma capa que a gente veste, né? Ou seja, tô dizendo que não é simples assim me apropriar de todos os arcanos para viver a minha vida, mas é possível e é desejável. No mínimo, lembrar que se fulano é muito diferente de você, talvez ele não seja errado, ele está experimentando a vida de um outro ponto de vista. Isso acho que já ajuda bastante a gente a ser uma pessoa mais amorosa, mais tolerante, melhor, né, na nossa relação com o mundo. Eu gosto de brincar que tarô é tipo, eu já ouvi aquela professora Lúcia Helena Galvão no canal Nova Acrópole, né, um canal de filosofia que inclusive eu indico demais para todo mundo que viu a sequência de lives, quiser continuar se aprofundando no estudo do tarô. Vai estudar filosofia também, ajuda demais a conta. E ela tem uma frase lá que é ótima. Ela fala assim que... Como é que é? Não é porque eu... Ixi, agora perdi. Meu Deus do céu. Não é porque... Vou lembrar depois. Mas enfim, estudar filosofia, querendo ou não, vai ajudar a gente também a entender que a vida é muito mais complexa do que simplesmente adotar um ponto de vista e começar a julgar tudo que não é você como errado. Eu acho que isso é o grande ponto que o arcano do julgamento pode nos ensinar. A faculdade de julgar e de analisar a vida. Bom dia, Ani! Você chegou, tá? Vai ficar gravado, viu, querida? Não se preocupe, eu vi que você chegou por agora.
um dos grandes mistérios que o julgamento tem, então, a nos ensinar é que ele é nossa ferramenta de autolapidação. Não é um negócio pra gente ficar colocando os outros na fogueira, sabe? Como uma forma, talvez, a gente se achar melhor pelas nossas escolhas. Tô conseguindo fazer sentido? Não? A Tatiana disse, é preciso mergulhar nas próprias limitações, valores. Mergulhar. A Tatiana usou o verbo. Não é ficar na superfície. Ah, hoje eu vou incorporar arquétipo da rainha tal. Então eu vou ficar agindo como ela. E se eu me aprofundar? E se eu mergulhar nessa experiência? E se eu for lá saber quem de fato na história foi Cleópatra, ao invés de ficar vendo o filme hollywoodiano dela? Sabe? E se eu for me analisar dia após dia e ver a minha postura conforme o mundo, conforme os outros, e for me adaptando na medida em que eu achar que é útil e necessário para as relações que eu estabeleço no mundo. Ok? Então, para finalizar, vamos voltar no nosso para casa. Para quem sabe, eu sempre deixo, né? Ao longo dessa jornada foi incrível aí contar com os íntimos e íntimas lá nos stories, em que eu fui deixando para casas, né? Para vocês que chegam lá pelos stories. Então, para casa para essa live foi você contar a sua história para você mesmo, para você mesma. E eu queria saber, agora era aquele momento em que eu queria não estar aqui numa live, eu queria estar num bate-papo com vocês, sei lá, no Zoom, numa sala, para eu poder ouvir como é que foi essa experiência, sabe? Então, deixem nos comentários, se puderem, quiserem, como é que foi essa experiência de contar a sua história para você mesmo, para você mesmo. Porque por si só isso já é rico para danar. Primeiro que a gente faz esse exercício da perspectiva, né? Lembra que eu falei? Um sacerdote se divide em dois. Ele é aquele que está vivendo a vida, então é você aí vivendo sua vida, normal, fazendo suas escolhas. E agora quando você conta a sua história para você mesma, para você mesmo, você ocupa esse lugar aqui, né? De alguém que está aqui fora observando a história. Como é que ela foi contada? Como é que essa história está sendo vivida? Que palavras, e aí depois dessa live eu vou chamar vocês para lerem, porque aí pro Arcano do Mundo a gente vai se permitir mudar o nosso mundo. O Arcano do Mundo é incrível, é o último arcano, não é à toa, né? Ele é a nossa chave de ouro, ele fala da gente, enfim, descobrindo que o mundo é a nossa, sei lá, nosso ateliê, nossa tela em branco, né? Nem sempre em branco, mas enfim, uma tela em que a gente pode ser muito e deve ser muito criativo na hora de realizar. E não só assumir crenças, né, e ficar reproduzindo, é assim porque eu vou fazer assim porque fulano ensinou, porque a vida ensinou. Mas antes disso, a gente precisa olhar para a nossa vida com esse afastamento. O que eu chamei para vocês para fazer foi esse afastamento, um afastamento inclusive proporcionado pela psicoterapia, né? Quando você vai lá numa sala conversar com um psicólogo, uma psicóloga, top demais, né? Acho ótima a ideia, porque é ali que também você se permite esse distanciamento. A vida envolve a gente, né? Engole a gente na rotina. Muitas vezes a gente toma decisões no automático, julgando a partir de crenças já meio mortas, meio antigas. Mas como a gente não se deu um tempinho para pensar na vida que a gente está construindo pra gente, a gente simplesmente vai seguindo. Né? Por isso eu falo tão bem da psicoterapia. Não como uma forma de você chegar lá, sentar e pedir que o outro diga quem você é. Ah, me analise, psicóloga, psicólogo. Não, mas como uma experiência de você se responsabilizar. Ó, eu tô aqui criando uma vidinha, uma vida bacana, às vezes é bom, às vezes nem tão bom assim, e eu quero ter uma visão, eu quero ter um momento da minha semana para olhar com um pouco mais de distância. Toda vez que eu conto uma história, eu me permito me distanciar dela, né? Eu viro um personagem e eu viro também a narradora, o narrador. Como é que foi isso? Quando vocês contaram a história para vocês não se surpreenderam, não, com as palavras que vocês escolheram? Tatiana disse, no podcast, quem não conhece ainda, temos um podcast aqui no canal, né? O Ninho das Serpentes, já tá no episódio 4, tá lá no YouTube e agora tá no Spotify também. Você falou no seu podcast sobre estética, muito pertinente com a abordagem de hoje. Sim, né? Isso aqui não tem nada a ver com estética, é aprofundar-se mesmo. Ani, existe uma menina em mim que se recusa a morrer. Que linda. Existe. E não tem problema, ela não precisa morrer, tá? Ela vai ser adequada para alguns momentos da vida. Por exemplo, Ni, quando você precisar se desafiar, ser curiosa e acreditar de novo. Mesmo quando você foi machucada, a criança tem esse poder, né? De cair, bater a mão e já seguir em frente e ser curiosa pelo mundo de novo. Então, tá vendo? Importante a gente saber que faceta usar quando e como, né?
que mais que eu vi aqui? Ela se recusa a morrer. E o pessoal que entrou, tá bom. Então, vou indo para os sócios finalmente, né? Como é que nós vamos lidar com esse para casa? Espero que vocês tenham observado a escolha de palavras que vocês fizeram na hora de gravar um vídeo, contando a sua história de vida para você mesma, ou escrevendo, ou gravando um áudio. Agora você vai escutar, tá bom? Vocês vão ter 15 dias aí, domingo que vem não tem live, como eu disse no início, eu vou estar em outras paragens fazendo minhas iniciações. Mas no outro domingo, eu já vou chegar com as novidades, já vou explicar para vocês como é que vai funcionar a partir de então nossas lives de domingo. Mas vocês vão ter 15 dias aí então para analisar, viu? Pega esse material que vocês criaram e ouve, assiste. Como é que é você contando a sua história? Que palavras que você escuta, que você escolhe para contar a sua história? Você conta a sua história mais da perspectiva de que você é agente, né, uma pessoa ativa fazendo escolhas, ou você conta a sua história mais de uma perspectiva em que você é paciente, em que você é passiva? Coisas aconteceram comigo e não eu fiz coisas acontecerem. Onde você escolhe ser de um jeito, onde você escolhe ser de outro. Mas aí, pessoal, pelo amor de Deus, faz isso com amor por você, tá? Eu de forma alguma tô propondo aqui um exercício em que você vai ficar julgando no sentido raso, no sentido que simplesmente olha e fala, isso é certo ou errado? Isso pode, isso não pode. Ó como eu sou errada de ser passiva, né, de me ver como vítima. Não se trata disso. O julgamento de um verdadeiro iniciado, de uma verdadeira iniciada, é esse julgamento, vou repetir, que entende que toda postura é adequada. Depende de em que momento, em que lugar, tempo e espaço. Dependendo do tempo e do espaço, toda forma de ser e estar no mundo é válida. Tá bom? O problema acontece nas inadequações, quando a gente escolhe, né? A Ani estava falando, eu tenho uma face aqui que é criança, né? Não tem problema nenhum ela ter a face criança dela, inclusive vai ser muito adequada para os momentos em que eu falei. Ah lá, foguinhos. O problema é a gente querer ser criança sempre, ou em momentos inadequados, né? Momentos, por exemplo, de um relacionamento adulto, em que eu preciso negociar lugares, né? Ouvir, ceder, ouvir o lado do outro e tudo mais, e eu me comporto como aquela criança que só via a si mesma e as próprias necessidades fisiológicas. Né? Esse é o problema. Então, é a coisa de com que roupa eu vou e com que propósito. Com que roupa eu vou para essa situação, para esse encontro e com que propósito. E aí vocês vão exercitar isso analisando a historinha que vocês contaram para vocês, tá bom? Então, já tô deixando aqui o para casa dessa live se une com o para casa da próxima. Agora é hora de refletir, de perceber por que você tá contando a sua história desse jeito, o que você queria com isso, se vendo desse ponto de vista, e tudo isso, toda essa análise, toda essa crítica que você vai fazer do relato que você fez da sua vida, você vai fazer com amorosidade. Você vai fazer reconhecendo que essas foram só as formas como você escolheu viver sua vida e contar sua história. Tá tudo certo. Vamos só ver onde estava mais adequado ou não para o cenário que você estava vivendo? Para quem faz psicoterapia aí, pode ser um material ótimo para você levar para sua terapia, né? Como forma não de você sentar lá no sofá e ficar esperando que o outro te descreva, mas como forma de você contribuir. Fala, olha aqui, olha como eu me vejo, né? Vamos bater uma bola com isso. Você que sabe mais, que estuda sobre ciências do pensamento, da psique humana, das formas de ser no mundo, me ajuda aqui. Deixa eu entender melhor por que eu estou escolhendo do jeito que eu estou escolhendo e será que não tem um jeito mais adequado para escolher viver, para eu chegar lá onde eu quero chegar? Ok? Julgamento. Esse arcano, então, para finalizar, ele é sobre empoderamento. Genuíno, verdadeiro. E é um empoderamento que vem com a leveza de eu me desapegar de ser apenas um resultado da história mundana, humana da Elisa. Eu deixo de ser só a Elisa que teve uma trajetória pessoal e passo a ser ela também, mas também uma Elisa que é a alma. Uma Elisa que é o contato com algo que fica para além dessas escolhas que eu fiz. É a minha essência que me observa. Se eu consigo fazer a minha essência amorosa me observar nas minhas escolhas, eu acho que é um jeito muito mais bonito e não só inteligente de conseguir chegar onde a gente quer chegar com a nossa vida. O que vocês acham disso? Faz sentido? Não faz? Espero que vocês tenham bastante tempo para pensar aí, para refletir bastante em tudo isso que eu trouxe. Tô finalizando, ó, recebi palminhas, então acho que vocês gostaram, né? Queria dizer, já tô aqui toda, de novo, lá vou eu para justificativa astrológica, tá vendo?
Já tô eu toda cancerianamente, morrendo de saudade. Essa jornada foi incrível. Para quem não sabe, para quem não tá desde o início, ela começou para mim de um jeito muito inusitado. Eu tava me preparando, live zero, quem lembra? Tá aí na descrição. Tava lá me preparando para fazer um encontro, que ia ser um encontro a princípio aqui com o canal. Eu tinha o objetivo de me encontrar com algumas pessoas que quisessem. Eu ia deixar o meu linkzinho do Zoom e a gente ia bater um papo super íntimo para falar de cada um dos arcanos maiores para desenvolvimento pessoal. O que aconteceu naquele dia foi que meu Zoom não funcionava, nada funcionava, e eu então me desafiei. Quer saber? Eu vou falar do louco? É para um monte de gente. E olha onde a gente chegou. Tem muitas pessoas, o canal cresceu muito desde então, eu tô muito agradecida. E a oportunidade de falar com muito mais gente também é uma oportunidade de eu receber muito mais retornos, muito mais feedback. Então me retornem aí nos comentários, tá? Se vocês estão gostando ou não, tudo isso me faz crescer. E eu agradeço pra danar. Tá bom? Então a gente se vê daqui a 2 semanas, analisem exaustivamente, ouçam várias vezes, leiam várias vezes o relato que vocês fizeram da vida de vocês, se desafiem, quem sabe, isso já é spoiler, hein? A escrever de novo, a reescrever, a recontar a história da sua vida, agora escolhendo outras palavras, ou talvez sendo um pouco mais amorosa, amoroso, respeitoso, respeitosa com você mesmo. E aí a gente se vê daqui a 2 semanas para nossa live, última live, Arcano 21, Arcano do Mundo, tá bom? É isso, queridas, maravilhoso, muito bom estar aqui com vocês, queridos também. A gente se vê, bom domingo, a gente se vê daqui a 2 semanas por aqui. E antes disso, vocês sabem, oráculo semanal no YouTube toda segunda-feira, talvez em breve eu comece a postar domingo, vou ver como é que vai funcionar. Temos também oráculo das bruxas no YouTube toda sexta-feira agora. É isso, são as formas que eu tô escolhendo lá, que eu analiso e critico, e que eu escolhi como as mais válidas, como eu posso compartilhar a sabedoria da cartomancia com vocês. Tá bom? Beijão, ótimo domingo, fiquem todos com o Criador, com a Criatrix. A gente se vê na próxima.